Rádio. A rádio oficial de quem investe. Relatório nosso de cada dia. Muito bem, tá aqui o nosso Gabriel Bronde. Fala, Bronde, boa tarde. Fala, Vini, boa tarde, Gui. Ó, Bronde, o nosso ouvinte aqui, deixa eu até pegar o nome do rapaz. Tem gente querendo que você trabalhe mais, hein, ó, Bronde? eu achei ele aqui, ó, o Luiz Carlos Abel. Aí ele escreveu aqui, ó, seria melhor apresentar mais relatórios ao invés de um só. Eu falei, ô Luiz, mas o menino tem outras funções aqui além do relatório, né, Bronde? E a gente tem um tempo a cumprir aqui também, né? Tem que ser os 10 minutos, né? Não dá pra eu trazer 2 relatórios e ficar uma informação mais incompleta pra você investidor. Então, olha por isso só que a gente traz um relatório só. Mas o dia que tiver meia hora, você traz uns 3. O dia que tiver mais espaço aqui, num dia que tiver menos convidados, eu posso trazer mais de um relatório aí pra você. Você tá reclamando ao vivo? Não tô reclamando. Não tô reclamando. Tô só explicando, né? Pros meus fãs. Muito bem, Gabriel Tô Bronde. explicando que por conta do tempo não dá pra trazer 2. O menino é um showman, porque relatório teria, né? Tem muitos relatórios, né? Todos os dias. Isso, tem muitos relatórios todos os dias. E como você escolhe o que você vai trazer aqui, Bronte? Esse é legal dividir com a nossa audiência. Normalmente eu olho como é que tá... o que é que está sendo mais falado, né, no mercado financeiro. Então, aquela empresa que está sendo destaque de notícias ou que divulgou o balanço recentemente, a gente traz porque é coisa nova, né? É relatório novo. Várias casas normalmente fazem um relatório sobre aquela empresa que divulgou resultados recentemente. Então, você tem muita informação para trazer para o investidor. Então, é assim que eu escolho. Pode estar... A empresa ela pode estar nos holofotes ou pode ter divulgado resultado recentemente. Muito bem, tá aí, Gabriel Bronde. E hoje você escolheu falar de Movida, um relatório do Bradesco BBI. Exatamente, essa divulgou o resultado recentemente, os resultados do primeiro trimestre de 2022. A empresa ela divulgou um EBITDA bastante forte, né? 183% acima do mesmo trimestre em relação ao ano passado, então foi bastante forte. O Bradesco BBI destaca que esse resultado bem positivo também se deu ao crédito, né, que teve do PIS/COFINS, então aumentou um pouco o EBITDA da empresa por conta disso. E o Bradesco BBI destacou também que vê a perspectiva, né, para a empresa é boa, né? Ele diz também, o título, né, do relatório falando justamente do aumento de frotas que a empresa teve. A empresa ela fez algumas parcerias, né, com algumas concessionárias aqui no Brasil, e isso fez com que ela alavancasse suas frotas, e com isso, Vini, ela conseguiu entregar um resultado melhor, receitas melhores, com um maior número de frotas. Outro destaque positivo que o Bradesco BBI deu foi para locação, né? A locação de veículos da empresa aumentou, e também falou da venda de seminovos. A gente sabe que a produção de carros no Brasil diminuiu bastante, né? Está sendo uma produção menor do que a vista ano passado, e o que a gente vê é que a Movida ela não teve prejuízo quanto a isso. Ela aumentou suas vendas de seminovos, mas o Bradesco BBI destaca que teve um aumento, sim, de despesa por conta dessa alta de juros. Então a gente tem menor produção de veículos, a Movida se beneficiando com a venda de seminovos, mas também tendo maior despesa por conta da alta de juros. Então esses foram os maiores destaques do Bradesco BBI, né, que disse que reiterou compra para a Movida e disse que ela está mais atrativa diante os seus pares. Então seria aí, os pares dela seria Localiza, né? Teria outras empresas aí, Locamérica também, sendo concorrente da Movida. Então o Bradesco BBI destacou que a empresa nesse atual momento, né, nesse preço atual, ela é destaque e se torna atrativa para o investidor ante os pares que ela tem, ante os concorrentes que ela tem. Boa, Bronde. Vale lembrar que Movida a gente já até comentou hoje aqui mais cedo, certo, Gui? Porque o papel tá despencando. Teve o nosso giro corporativo. Pois é, falamos de Movida e Locamérica também, né? Porque Locamérica é a dona da Unidas, então você que vai alugar carro aí, você acaba encontrando a marca Unidas. Mas foi uma operação que aconteceu há alguns anos, a Locamérica comprou a Unidas e não trocou o código de negociação. Mas vamos lá, para Movida aqui, ó, Move3, o papel segue recuando 7,05% hoje. Preço de tela, R$ 16,87. Olha, esse preço de tela aqui, na casa de R$ 16, o Bradesco BBI vê um upside considerável, né, Bronde?
Sim, um upside considerável. E aí já dá até pra ir pro primeiro gráfico, né, que mostra isso. Já dá para ir pro primeiro gráfico, é o alvo do Bradesco BBI, né? E de outras casas que eu também trouxe, porque várias casas divulgaram hoje o relatório para a Movida, né? Porque a Movida divulgou o resultado do primeiro trimestre no sábado. E hoje saíram vários relatórios de várias casas. Aí eu trouxe o preço-alvo, né? De várias casas. Em colorido aí você vê em vermelho... É o Bradesco. O Bradesco BBI, o Banco Safra vê em 31,50, né? O alvo. Lembrando Mais que esse alto alvo... ainda. Esse alvo é para o final de 2022. Então, a gente tem aí o Banco Safra vendo em 31,50, o papel da Movida, o BTG Pactual vendo em 27 e o Itaú BBA vendo em 26. A gente vê que são bastante positivo, né, Vini? Pô, uma valorização independentemente do cenário aqui. O Bradesco Isso. BBI tá intermediário, né? Isso. Então, a gente vê que essas casas realmente avaliaram aí os números da empresa, né? Os números da empresa vieram acima do consenso na maioria das casas e isso fez com que todas elas indicassem aí um alvo para o papel, uma valorização bastante robusta, né, para o papel em 2022. Mas aqui, Vini, a gente traz tanto o valuation, né, atrativo que essas empresas olham, como essas empresas olham aí para o papel, mas também a gente traz aí a avaliação gráfica, né? Isso que é bom, porque ó, graficamente aqui, Brond, para chegar nesse patamar de R$28, Movida vai ter que engatar a segunda, hein? Exatamente, várias barreiras a gente vê aí pro papel, né? Então é sempre bom, né? Não adianta você escolher a empresa atrativa financeiramente, o valuation mais atrativo, se quando a gente pega o mercado, olha o gráfico dela, o mercado ele não está precificando ela assim. Então de nada adianta você escolher o melhor valuation se o mercado ele não precifica assim. Então se você entra nessa empresa nesse exato momento, por exemplo, pelo estudo da análise técnica, você perde outras oportunidades do mercado que estão rolando por aí. No gráfico, Vini, a gente vê que existem várias barreiras para o papel, né? Eu não trouxe nem vários indicadores aqui, eu tracei só resistências aí que a gente pode olhar no papel. Existem várias resistências, a primeira delas que a gente vê aí há várias semanas, lembrando que esse gráfico é o semanal, então a gente já vê há várias semanas o papel tentando romper a barreira dos 18,60 mais ou menos, lembrando que eu sempre trago aqui regiões, né? Não é um alvo certo, exato, porque isso não existe, eu trago regiões, então a gente vê que o papel ele apresenta uma resistência na região dos 18,60, outra na região dos 20,20, né? Que essa região já foi vista aí como uma região de resistência no final de 2020, como a gente pode olhar no gráfico. Você pode olhar no gráfico aqui, ó, aqui em cima. Muito bem, foi uma resistência forte para o papel. No canto esquerdo da tela aqui, né? E o outro eu trouxe uma máxima, né? A máxima que ele atingiu foi R$23 o papel. Isso aqui é a máxima histórica? É a máxima histórica. As ordinárias da Movida... R$23. R$23. Então, que foi mais ou menos em julho do ano passado. Isso. Né? Tá bem aqui no centro da tela. Isso, em julho do ano passado atingiu os R$23, né? Então a gente vê que o papel, ele para chegar nesses alvos aí traçados pelos bancos, né? O papel ele tem que romper várias regiões de forte resistência, né? Lembrando que esse é o gráfico semanal, as resistências elas são mais fortes do que no gráfico diário. E eu trouxe outro gráfico onde a gente pode ver, aí eu coloquei o indicador mais adequado, que nesse caso seria o oscilador, né? Porque o papel ele está travado, então eu trouxe o oscilador aí chamado banda de Bollinger, né? Então, nesse gráfico aí a gente pode ver que ele está no topo, né? Está no topo do oscilador, do indicador no caso, que é dividido por duas bandas, né? Dois desvios padrão para cima e dois para baixo. Eles traçam uma média de 20 períodos e colocam dois desvios para cima e dois desvios para baixo. E com isso dá aí a banda de Bollinger. Então a gente vê que está na banda superior, o papel ele tende a buscar essa média móvel aí que está nesse momento nos 16 e 19. Então é o laranjinha. O laranjinha ele tende a ser um imã, né, para o preço do papel. Então, Vini, pode ver que a banda de Bollinger, a banda superior, né, ela está justamente numa região de resistência forte. Então, isso indica, né, que o papel ele pode sim ficar mais travado nessa região. E para o investidor, né, seguir aí essas casas, esses alvos extraordinários que as casas estão traçando, né, é bom ficar de olho no gráfico, né, porque isso mostra como está reagindo os investidores quanto a esse papel. Não adianta você comprar agora, não estou dando indicação, mas pelo estudo da análise técnica, o que é que ela diz? Não adianta você entrar no papel agora se não existem sinais
de que existe uma tendência de alta forte nele. Pelo menos é essa tendência que o indicador está mostrando aqui, certo, Bronte? Isso, exato. O indicador... Se acontecer alguma coisa fora da curva, é exatamente um ponto fora da curva. Isso. Porque a tendência, segundo aqui as bordas, é o seguinte: bateu ali em cima, vai buscar essa linha Isso. em laranja que está aqui ó, no meio. Se você não está conseguindo enxergar essas margens que o Bronte colocou aqui, meu conselho é que você maximize a sua tela aí, porque está num azul mais claro, se comparado aqui com o azul de fundo, né, da tela. Isso. Mas dá para ver certinho. Boa, Bronte. Tem outro gráfico aí pra gente, né? Tem outro gráfico. Eu separei o gráfico da performance, né, Esse é legal. da Movida contra o Ibovespa nesse ano. A gente vê que o Ibovespa ele tá em uma tendência de queda agora forte, né? Eu estava vendo ali na Move, estava batendo 105 mil pontos, né? Rapaz, devolveu todo o ganho do ano. Isso, mas a gente tem que lembrar que essa semana tem super quarta, né? Então tem decisões aí, tanto do Copom quanto do Fed. Então o mercado ele costuma ser mais avesso ao risco antes dessas decisões, né? Porque ninguém sabe qual vai ser o tom do Fed, qual vai ser o tom do Banco Central brasileiro. Então, o mercado ele costuma ser mais avesso ao risco na véspera dessas decisões. Então, a gente vê o Ibovespa agora subindo 1,94 no ano. Já chegou a subir próximo aí dos 17%, né, Vini? 17,50%. E a Movida se destaca, né? Sobe 2,70% ao preço inicial do ano de 2022, mas se destaca, né, porque sobe bem mais do que o Ibov no ano, nesse exato momento, mas também se desvaloriza hoje, porque todo o mercado ele tá vendendo hoje, né, Vini? Então a gente vê também uma desvalorização forte na Movida hoje, com essa perspectiva de alta de juros, que também aumenta as despesas da empresa. Muito bem, quero agradecer aqui demais o nosso Gabriel Bronde falando sobre o relatório do Bradesco BBI, que reitera compra para o papel de Movida Move3. Bronde, muito obrigado, uma excelente semana para você aí, uma semana de muito trabalho com Super Quarta, a gente volta a se falar amanhã. Voltamos amanhã, Vini. Muito obrigado Gui, muito obrigado ouvinte da TC Rádio. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.